E aí, pessoal, boa noite. Legal. Vamos entrando. Já já a gente começa com a nossa live de hoje com a Samantha da Carmais. Vamos fazer alguns testes aqui. Isso. Boa noite. Vamos entrando. Fiquem à vontade, tá? Boa noite. Vamos nessa. Começa já. 8 em ponto a gente começa. Deixa eu convidar a Samantha aqui. Legal, pessoal. O tema de hoje dessa live, né, é uma entrevista com Samantha, do Grupo Carmais. É um grupo multimarcas presente no estado do Ceará e trabalha com marcas do varejo, né, de grande volume, Renault, Nissan, Fiat. E aí o papo de hoje tem muito a ver sobre como a Carmais está atuando nesse cenário de extrema incerteza devido ao Covid-19, né? O que eles estão desenvolvendo, o que eles estão trabalhando perante essa crise toda. E aí a Samantha, que é a coordenadora do marketing digital lá, ela vai falar um pouco sobre o modelo de atuação deles lá, tá? Deixa eu convidar ela. Samantha. Aí, Olha aí, chegou Samantha, tudo bem? e aí, Thiago, tudo bom? Tá conseguindo ouvir direitinho? Tá? Tudo ótimo. Tá achando um pouco, mas eu consigo te ouvir sim. Deixa eu ver aqui, vou tirar o fone. Melhor? Melhorou? Melhorou. Samantha, eu estava falando agora há pouco para o pessoal que já nos acompanha que o papo da live de hoje, né, é uma das primeiras de Alto Foz. A gente estava fazendo muito webinar gravado nessas últimas semanas, né? A gente conversou com Heraldo Bastos, conversou com Rafael Galante da Infomoney, conversou com Mozart da Digi e com Castilho da Funitrack, que é parceiro nosso aqui da Alto Foz. Então essa vai ser a primeira live da Alto Foz diretamente com um dos nossos clientes, né? Que no caso é você, representando a Carmais. E a ideia é que hoje, nesse bate-papo, de uns 30, 40 minutinhos, a gente consiga falar um pouco sobre as estratégias, desafios e atuação do Grupo Carmais perante essa crise do Covid-19, principalmente em Fortaleza, né? Que hoje eu vi por alguns noticiários que Fortaleza está atingindo um pico de limite da UTI, né? É, a gente E aí, tá meio que apocalíptico, né? Completamente atípico. aham, Completamente não imaginava que ia acontecer. Ninguém sabe nem. Ninguém estava preparado para isso. Literalmente. legal. Samantha, para a gente começar, vamos de início pela apresentação, né? Bem, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Fernandes, CEO da Autofoss, e aí hoje eu sou responsável pela área de administração da empresa e do marketing que a gente desenvolve aqui na Autofoss. E aí, Samantha, eu gostaria que você apresentasse um pouco, falasse das suas atribuições e dos seus desafios aí no grupo Carmais. Pronto, e eu, Samantha, eu cuido do marketing lá no Grupo Carmais. A gente Uhum, tem 10 marcas, em média, contando com seminovos. São marcas de 0 km. E também a nossa revenda de seminovos, que é um dos nossos principais ativos, é um dos maiores grupos de concessionárias do estado. A gente é bem uhum, atuante. E lá eu cuido principalmente das operações do digital. Eu entro no marketing todo, mas o meu principal foco são as operações do digital.
atendimento, CRM, marketing, captação de lead, nutrição de lead, todo Uhum. esse tal, eu cuido, faço a estratégia para tudo isso acontecer, junto com o apoio Legal. da equipe e da diretoria. Uhum. O interessante é que a Carmais começou a trabalhar conosco em 2016, né? Nessa época, eu acho que você ainda não atuava no grupo. E o interessante é que quando a gente começou a desenvolver as estratégias de marketing digital junto com a Autofoss, lá na Carmais, era um grupo já, como você mesmo falou, é muito tradicional aí em Fortaleza, um grupo grande, mas que eles estavam no modelo de transição do 1.0 para o 2.0, como a gente gosta de falar aqui na Autofoss, né? Vocês estavam num modelo muito analógico, estavam engateando no digital, por mais que vocês já utilizassem uma série de ferramentas, já tivessem até um site, digamos assim, só que era um modelo de site que a gente fala institucional ou comercial, vocês ainda não tinham virado a chave para o modelo de showroom digital. Você começou a trabalhar aí na Carmais em qual ano, Samantha? Entrei na Carmais no início de 2018. Daí, quando eu entrei, foi quando eu conheci a Autoforce. Eu vim já Uhum, de agência digital, trabalhei em média uns 9 anos em agência digital, já tinha já uma bagagem. Não conhecia uhum. ainda, tinha visto outros players do segmento, mas não conhecia ainda a Autoforce, é completamente diferente, né? Hoje mesmo a gente conversou sobre isso, que é um produto que tem facilitado a minha vida. Quando eu cheguei, Uhum. eu comecei a entrar na ferramenta, conhecer foi a mão na roda. Eu não Legal. conhecia. Que bom, excelente feedback. Eu queria falar sobre três momentos da Carmais, tá? O primeiro momento foi o que você chegou, tá? Então, quais eram os seus desafios naquele momento, no início de 2018, no grupo, principalmente com a transformação digital que vocês estavam passando? O segundo ponto, eu queria falar sobre o antes-crise, né? Como é que vocês estavam se organizando, se preparando para desenvolver todas as suas estratégias de digital, de metas e vendas online. E o terceiro Uhum. ponto é como o grupo agora está se comportando perante esse novo cenário, tá? Então, Uhum. fique à vontade. Bom, quando eu cheguei no grupo, tinha já uma certa estrutura montada. O grupo é uma empresa que acredita demais no digital, no poder que o Uhum, digital tem para concretizar novos negócios, de novas oportunidades de venda. É um novo formato, uma realidade que a gente também não tem nem como fugir. Então, quando eu cheguei, eu encontrei a empresa completamente aberta para isso. Eles estavam num período de transição, estavam já com vocês há um tempo, mas estavam ali engatinhando em algumas coisas, estavam entendendo como é que funcionaria. E eu entrei para poder montar a parte de mídia, estruturar a captação de leads, melhorar isso aí, dar essa força para a equipe. uhum, E a gente conseguiu estruturar o departamento direitinho, a gente montou a house, veio com estratégia, mas a gente teve um trabalho de estruturação todo esse momento, de entender o que a gente tinha e onde a gente poderia chegar, quais canais a gente iria utilizar e como conseguir extrair o melhor desses canais. A gente está hoje, aliás, antes crise, né? A gente vinha já com a equipe já bem redonda no nosso processo de atendimento, a gente vinha com uma quantidade considerável de lead entrando, conseguindo atender, a gente vinha fazendo direitinho todos os canais, basicamente, do digital, a gente vinha atuando em rede social, principalmente, a gente vinha atuando em Google, muito com os nossos sites, tratando nossos sites como nosso, de fato, a nossa vitrine do digital, com a nossa casa no digital. A gente uhum. vinha com uma equipe bem redonda quanto a isso, fazendo acontecer, procurando coisas diferentes para inovar. E hoje a gente se viu num momento de depender do digital, do digital ser o nosso fluxo de loja. A gente não tem mais, a gente não pode abrir loja nesse momento, não, é uma determinação do governo do estado, de todos os estabelecimentos comerciais de serviços não essenciais estarem fechados. A única coisa que está funcionando fisicamente é a oficina, mas a gente não pode parar, a gente Uhum. ninguém pode se dar o luxo de parar completamente a operação. Entendemos a situação inteira, a gente não está no momento de não forçar completamente a venda, mas a gente está tendo que adotar estratégias emergenciais para lidar com isso. A gente vinha com muita coisa, a gente vem com muita coisa do que a gente estava usando, Uhum.
com a nossa estratégia de varejo dentro do digital, com conteúdo de relacionamento. A gente continua com tudo isso, só que a gente agora dá uma reforçada no relacionamento no nosso site, que é a nossa loja agora. É como se a gente fosse um e-commerce, como se a gente só Entendi. tivesse para lidar, extrair todas as oportunidades que a gente tem de venda. É o que a gente tem, foi o reforço que a gente tem feito, as nossas estratégias têm mudado do sair, do esquecer o off, que é coisa que a gente já vinha meio que caminhando mesmo, não para sair totalmente, mas para entrar mais de cabeça no digital. E hoje a gente teve que quase que sair do off, porque não, é um custo muito alto, para entrar no digital e reforçar toda a nossa estratégia digital, com todo o apoio que a gente tem. A gente tem apoio da equipe do sistema que a gente usa de CRM, apoio da equipe de atendimento, apoio da diretoria, apoio Uhum. do gerente de loja, os próprios vendedores também estão super acreditando com a gente no digital. É um momento que é isso, é completamente Legal. importante. Ô, Samantha, tem bastante gente fazendo perguntas aqui no grupo. E aí, pessoal, é, a gente tem a Esté aqui da AutoFoz fazendo as anotações das perguntas, tá? Ao final Uhum, da live a gente vai tentar responder algumas. Para quem acabou de chegar, eu estou conversando com Samantha. Ela é responsável pelo marketing e vendas online do Grupo Carmais e o tema dessa live de hoje é justamente os desafios e as experiências que a Carmais está tendo durante esse contingenciamento da Covid-19. Uma coisa interessante que você falou, Samantha, é que vocês montaram uma house, vocês montaram uma central de encantamento de leads, como a gente gosta de falar aqui na Autofoz. E aí me fala um pouco sobre os principais objetivos e desafios de montar uma house, né? Porque muitos clientes desenvolvem suas atividades relacionadas a conteúdo, marketing, estratégia, tráfego com uma house, que é uma estrutura interna, né? E outros terceirizam isso para empresas, como diversas agências que tem no mercado. Qual foi o cenário que resultou na decisão do grupo em criar sua própria house, né? E não ter uma agência externa? Eu acho que isso é uma pergunta que muitos a clientes gente, gostariam de ter a resposta. nós tínhamos várias, a gente tinha uma média de 4 agências trabalhando com o grupo, cada tinha uma parte das concessionárias em uma parte em outra, e acabava que a gente meio que perdia velocidade, porque a agência, a gente, por mais que venha um trabalho super criativo, vem super fora Uhum, da caixa, mas é incontestável o quanto a velocidade que a gente ganha com uma equipe interna. A gente consegue, e é aquela coisa do respirar aquele universo. As pessoas que estão dentro da equipe da House respiram somente o universo do segmento automotivo. Eles estão de cabeça naquilo ali, eles trabalham só pra gente, só pensando nas soluções que a gente precisa. Então acaba que é questão de velocidade. Então, hoje, tudo que a gente tem feito de publicidade exatamente nesse momento está tudo com a nossa house, com a nossa equipe de marketing. Que aí a gente acaba legal. que utiliza, não tem nem comparação do ganho que a gente tem tido com essa estrutura. Uhum. E me fala uma A, coisa, hoje... Pode falar. a comunicação com a gente fica melhor, a gente consegue integrar bem a equipe da House com a parte do CRM, comigo, com o marketing, consigo integrar com a equipe de gestão, tudo é super mais fácil, tudo super mais rápido. Uhum. Então é um grande facilitador. Legal. Eu tô com o Pedro. Pedro é da concessionária Bari Fiat, Bari Jeep. Ele fez uma pergunta aqui sobre o teu time de encantamento de leads, né? Hoje o teu time de Uhum. encantamento de leads, né, ou os encantadores de leads, é composto por quantos indivíduos e qual é a média de leads que esse teu time ele consegue tratar mensalmente? Nós temos dois gerentes de CRM, a Bárbara Uhum, e Elvio. Um é dedicado completamente a novos e o outro é dedicado completamente a seminovos. Os dois ficam comigo também sobre a minha gestão. E com a gente nós temos em média, tenho três operadores dedicados a seminovos e tem uma média de 9 a 10 para 0 quilômetro. Cada marca tem um.
um ou dois atendentes Uhum. para a gente consiga dar agilidade, né, no atendimento. Legal. Esse teu time, ele está dimensionado dessa forma desde o início ou vocês vêm aumentando no decorrer do tempo ou vem Não. diminuindo? Como é que vocês fazem para mensurar a quantidade de pessoas necessárias para tratar uma determinada quantidade de leads? Como é que vocês fazem? A gente, assim como quando eu cheguei no grupo, na Carmais, tinha uma quantidade bem reduzida Uhum. de, de atendentes. A gente tinha. Acontecia de ter um atendente para uma marca, e aí essa marca tinha, sei lá, 600 leads, 700 leads, e acaba que encharca demais. E aí é humanamente impossível dar atenção a essa quantidade de leads. Você até Uhum. consegue dar um contato ali para todo mundo, mas não tem como você acompanhar. O atendimento digital é velocidade e está ali perto do cliente, né? Então, a gente tem uma média de um a dois atendentes para cada marca. O que a gente prioriza é que cada atendente atenda no máximo 250 leads. Acaba passando, mas esse não é o ideal. Mas uma média que a gente tem tratado como saudável são esses 250 leads para que ele consiga tratar. Por quê? São 250 novos leads. A gente tem que lembrar que do mês anterior também fica um resquício que Uhum. precisam dar atenção, continuar dando atenção para esse cliente, continuar perseguindo. A gente entende que a jornada de compra ela não é tão curta assim, ela não é todo mundo que viu ali o carro na internet, viu ali propaganda na TV e de imediato vai comprar. Ele precisa entender do carro, ele precisa entender se realmente é aquela necessidade que ele tem, que é uma das coisas que a gente prioriza no nosso atendimento, é conversar com o cliente e entender se aquele é o momento dele e se ele realmente está disposto para aquele carro, é uma coisa que a gente tem priorizado. Então, Uhum. a compra, ela pode ser extensa. Então, a gente, muito por isso, por entender que vem muita coisa do resquício do mês anterior, a gente prioriza essa quantidade de entrada de lead de 250 em média para cada um. Legal. Agora, até respondendo uma pergunta aqui da Beatriz, sobre a geração de leads, né? Qual foi o impacto que vocês tiveram na quantidade de leads desses últimos 2 meses, principalmente, né? Me fala aí. No antes crise, a gente vinha basicamente quase que freando. Calma, vamos Uhum. dar esse canal aqui, porque a gente tá vindo muita coisa. Agora a gente está num esforço maior. A gente realmente tem algumas marcas que seguem mais ou menos na mesma quantidade, mas outras não. Seminovos, por exemplo, é natural que a busca tenha uma reduzida. Então a gente está correndo um pouco mais para trazer esses leads para dentro de casa. A gente está com um esforço um pouquinho maior. A gente tem conseguido, óbvio que a gente é quase que impossível a gente manter a mesma marca de meses anteriores, que as pessoas estavam muito mais dispostas à compra, pensando muito mais. E nesse momento a gente também tem percebido que a jornada está mais longa. As pessoas estão ainda curiosas demais para entender se é aquele período, se é aquele carro que ela quer. E ainda quando entende, muito para frente. Eu quero comprar só quando as coisas Uhum. estabilizarem, já tiver certeza como é que vai ficar por conta da questão da economia, né? Das coisas que a gente tem vivido. Entendi. Mas Isso é é um maior. cenário, ô Samantha, que a gente vem notando também se repetir na maioria das concessionárias que nós conversamos, né? A gente tem um grupo chamado SOS Concessionário, eu acho que boa parte do pessoal que está aqui nessa live também está lá no grupo, e a gente percebe justamente isso. A quantidade de leads diminuiu, isso é verdade, e em alguns estados e cidades até drasticamente, mas o que é mais interessante é que por mais que a quantidade de leads tenha diminuído, em alguns estados, como eu falei agora há pouco, de forma absurda, mas a qualidade parece que aumentou, porque as pessoas agora definitivamente que estão navegando pelo chão digital, estão convertendo, estão pedindo contato, orientação, são pessoas muito mais interessadas, né? E aí, aproveitando até esse gancho, ainda da geração de leads, tem uma pergunta aqui que eu acho bacana você responder por você. E aí eu vou contextualizar um pouco, né? Aqui na AutoForce a gente fala que existe 3 modelos de tratativa de leads, né? O primeiro modelo é onde você tem um encantador e você tem um vendedor no showroom, eles fazem dupla, né? O encantador trata, prospecta, encanta e joga para
um vendedor que é a sua dupla lá no showroom físico, e eles ficam batendo essa bola. O segundo modelo que a gente chama é o de vendedor híbrido, que ele é encantador e ele é vendedor ao mesmo tempo. Então, ele prospecta, trata, encanta os clientes, marca para si mesmo, apresenta o produto e faz o fechamento. E tem o Uhum. modelo de central de encantamento, né? Onde tem um rodízio de entrega de oportunidades de venda para um rodízio de vendedores. Então você tem uma central, os encantadores tratam e vão repassando para os vendedores de vez. Hoje na Carmais, qual é o modelo que vocês desenvolvem aí? A gente desenvolve um pouco do primeiro e um pouco do último. A gente tem a nossa equipe de CRM, Uhum, todos os leads que entram, todos os leads que vêm do canal digital entram primeiro para o CRM, sem nenhuma exceção. Todos vão primeiro para o encantador. E aí eles tratam o lead, entendem qual é a necessidade daquele cliente, se é aquilo mesmo que ele está precisando, se ele está procurando por aquele carro, não é da outra marca. Isso a gente faz essa uhum, tratativa para a temperatura daquele lead. Quando esse lead já está bem ok, bem quente, daí a gente manda para a loja. Na loja pode ser, tem algumas das lojas que podem ser o único vendedor que ele já é sempre na vida, é sempre aquele mesmo, ele vai ser sempre aquele vendedor que vai atender os leads, não tem um uhum, rodízio, sempre tem um ou dois ali de determinadas lojas. Ou tem algumas lojas que fazem um rodízio de vendedor. Por produtividade, tais vendedores vão rodando, sabe? Tal mês é um e outro mês é outro, e assim vai funcionando. Então a gente segue esses dois modelos. Mas sempre, 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 todos os leads a gente já entendeu que o melhor formato para a gente, o que funcionou melhor para nós, foi que todos os leads entrassem primeiro para o nosso CRM. legal. Que é, Uma coisa que é interessante é que alguns dos nossos clientes e também, enfim, concessionárias no geral, falam muito da descrença dos leads por parte dos vendedores, né? Então, vendedores não acreditavam nos leads, tratavam mal os leads, faziam desserviço, na verdade, com todas as oportunidades que o marketing via gerando junto com os encantadores. E agora parece que o jogo virou, né? Os leads são o bem mais precioso da concessionária. é E eu queria saber se você passava por esse mesmo problema aí na Carmais, de vendedores serem descrentes, não darem atenção, como é que eles estão hoje? um número antes de tudo isso acontecer. Já vinha um tempo que a gente já vinha com a equipe já bem acreditando no digital, já tinha vendedor ali já meio que se matando para ser da equipe de lead, porque sabe que os Uhum, leads que vão para a loja já são leads já basicamente certos de venda, mas a gente tinha aqueles que não dava muita bola, que é vendedor já mais antigo, que já acredita mais no cliente que vai na loja, direto na loja, que é o cliente do salão. uhum, Hoje estão todos dependendo, né, do digital. Mas a gente já vinha nesse movimento de a maioria deles, quase que 90%, 80%, sei lá, deles já querendo tratar esse cliente por entenderem. A gente tem boa parte da nossa equipe é muito engajada no digital. Você entrar no Instagram, você vê vários dos nossos vendedores que tem Instagram profissional, que usam uhum. aquilo ali como meio para prospectar novos clientes. Então, eles já têm bastante intimidade, boa parte da equipe, já tem muita intimidade com esse meio e acredita. A gente conseguiu fazer esse trabalho, a gente deu treinamento, vocês mesmos deram treinamentos para a gente, foram vários. Então, foi um trabalho de formiguinha que a gente veio desenvolvendo, catequizando para que eles fossem acreditando no digital. De repente, isso nos ajudou muito nesse momento. Esse trabalho que a gente veio fazendo de um ano e meio para cá, de essa catequização, Uhum. hoje nos eles já estavam meio que treinados para isso. Já entendiam como é que o site funciona, todos os nossos gerentes são responsáveis por cuidar das ofertas dos sites, então já é responsabilidade de todo mundo. Os vendedores já vinham sendo treinados quanto à importância disso, do que eles precisavam fazer, de como deveriam fazer, como atender, como responder o WhatsApp, como fazer a tudo isso a gente já vinha treinando nesse trabalho de formiguinha, nunca pensando num cenário como esse que a gente está vivendo hoje, mas Uhum. sabendo que a gente quer muito caminhar para um momento muito mais digital, por entender que é mais assertivo, é um tiro mais cirúrgico. Então a gente isso meio que nos ajudou para
para a gente estar vivendo isso hoje. Legal, entendi. Samantha, até respondendo também mais uma pergunta aqui do pessoal. Taxa de conversão, né, de leads em clientes. Como era antes da Covid e como está sendo hoje, né? O que você poderia comentar sobre isso? Posso comentar que, infelizmente, reduzir um pouco, a conversão é inevitável, não tem como, por N motivos, né? Pessoas têm medo de sair de casa, precisa, ou tem medo de receber alguém em casa por conta da transmissão do vírus. Então é meio que inevitável de, da taxa de conversão cair. A gente vinha num número bem mais alto, mas a gente reduziu um pouco, sim. E, infelizmente, a gente teve essa redução pelo momento, né, que a gente está vivendo a incerteza. A gente está também se adaptando, toda hora sai um decreto diferente, o que é que pode funcionar, o que é que não pode. Então, por esses motivos, ele deu uma... É inevitável, é natural que tenha uma leve queda de conversão, né? Embora a Uhum. gente consiga se recuperar. Legal. Interessante que quando a gente vai falar sobre mensuração, né, e taxa de conversão, a gente fala sobre quatro principais taxas de conversão que a concessionária precisa prestar atenção, né? É a quantidade de usuários no teu site que está convertendo em leads, e é provável que muitas concessionárias tenham visto esse número cair consideravelmente também, né? Menos pessoas visitando os sites, menos leads estão sendo gerados. E aí o segundo ponto é a quantidade de leads que são convertidos em agendamentos, que é justamente o teu pessoal dos encantadores convencendo esse pessoal a ir até a concessionária. O outro ponto importante de mensuração é a quantidade de agendamentos que se tornam visitas, né? Uhum. Porque o encantador tendo realizado um agendamento não significa que aquele potencial cliente irá até a concessionária. Então tem que ter um follow-up muito poderoso aí. E agora, durante todo esse período de incertezas, é passível de redução muito drástica nessa taxa de conversão de agendamento em visitas, né? Perdeu, que é a questão do agendamento. A gente não pode agendar para ir para a loja. É, são raros os casos que a gente consegue ver a gente te encontra. Então, a maior parte dos negócios que estão sendo efetivados são Uhum. basicamente com digital. A gente não tem como. Essa parte do agendado, do agendamento, do comparecimento, são duas métricas que a gente perdeu por esse momento. São duas coisas que a gente não consegue nem trabalhar com Mensurar. isso. São coisas que a gente levava muito em consideração. Antes eram as duas nossas principais métricas, que a gente Uhum. estava em cima disso, principalmente no comparecimento, para a gente ter uma total noção do que era, do que a gente tinha entrando, da qualidade do lead. Uhum. Porque, imagina, o lead, o cliente, ele é um negócio que, como a gente tem aquela abordagem de estar ali ligando, falando, o cliente, ele tem aquele hábito de falar assim, ah, tá bom, eu vou no sábado, eu vou aí, e de repente não acaba nem indo. Então, o comparecimento pra gente é a nossa principal, era, né? Então, hoje foram duas métricas que a gente basicamente passa, não tem como. Aí, naturalmente, na ponta acaba que cai a conversão. Porém, um ponto positivo disso tudo é que a gente vem se descobrindo um novo formato de venda, né? Que a gente Uhum. consegue fazer uma venda completamente digital. De Pronto. processo, de repente brotou um carro lá na sua garagem. É tipo, Entramos no tópico da live, nesse exato momento agora. A gente só estava contextualizando esse tempo todo. Me fala sobre esse novo modelo de negócio que vocês estão desenvolvendo agora na Carmais, perante tudo isso que a gente acabou de contextualizar, né? Essas taxas de conversões nas etapas do funil para o espaço e vocês se viram na necessidade de desenvolver um modelo diferente. Como é que vocês estão fazendo hoje, já que o cliente não pode ir até a concessionária, vocês não conseguem fazer o agendamento? O que ela é que se vocês vira estão nos, fazendo? ela se vira nos 30 grandes. A gente tem dado total atenção, né, aos clientes que têm procurado, tem Uhum, certeza. Quem está vindo são clientes bem mais interessados, são clientes bem mais quentes, principalmente quem está mais propenso, quem está no momento de compra de fato. uhum, Então, tá agenda com o cliente, olha, vou te mandar foto, vou te mandar
fazer uma videochamada do carro e faz todo o processo. Todo ele. Envia proposta, envia formulário, envia ficha, faz tudo, aprovação de banco, tudo digital. Tudo mesmo. Só a entrega do carro que não tem como, né? Aí a gente vai lá com todas as regras da OMS, com todas a luva, máscara, higienização, tudo para acontecer a entrega, né? Mas todo o Uhum. processo é conseguido, em boa parte dos casos, fazer digital. Legal. Agora, ainda falando sobre essa venda digital que muitas concessionárias estão trabalhando dessa forma, né? Estão fazendo a apresentação do veículo por videoconferência, isso pelo WhatsApp, pelo Message, estão fazendo a assinatura do contrato digitalmente. E Uhum. aí, o pagamento vocês estão fazendo via transferência bancária, vocês estão fazendo via cartão de crédito. Essa entrega, vocês combinam data e horário com o cliente? E vocês estão combinando essa entrega já para agora ou vocês estão junto com o cliente se organizando para a entrega posterior? E até também uma pergunta que rolou agora há pouco sobre a parte de vendas diretas. Se é que vocês estão aproveitando agora mais esse modelo de venda direta, que o cliente normalmente que compra de venda direta é um cliente que está propício a aguardar mais tempo, até porque ele quer um carro um pouco mais, digamos assim, personalizado, com a cor específica, uma motorização, a versão, e muitas vezes está atrelado até à própria venda direta. Como é que vocês estão nesse caso? Quanto à entrega, se a gente tiver o carro já no estoque, entrega, faz a Uhum, entrega na casa do cliente, ou a maior parte é combinar essa entrega para tipo um delivery do carro, né? A parte de entrega tem funcionado dessa forma. Faturamento. A gente está faz a questão dos boletos, né? Que já existia, transferência, o financiamento. Ele pode ser todo digital, tem alguns bancos que já trabalham tudo digital, com aceite do contrato digital, todo ele lá digital. Então a gente está com a estrutura funcionando para isso. A gente está se adaptando à necessidade do cliente, como ele prefere, como ele se sente mais seguro, para que a gente consiga efetivar o negócio. É literalmente, Thiago, um jogo de adaptação. É entender o que o cliente está precisando naquele momento. Ó, eu preciso ver o carro, eu preciso muito ver o carro, eu não vou conseguir comprar esse carro porque eu não conheço, nunca vi. Eu não vou conseguir comprar esse carro sem entrar nele, sem sentir. Então a gente marca de ele ver esse carro, de repente ir na oficina, mas a maioria dos casos é um delivery, literalmente um uhum. delivery. Então, mas a gente é um momento de se moldar à necessidade desse cliente, de entender o que ele está precisando. Cada caso é um caso. Se a gente pega, de repente, quando é um cliente mais velho, é inevitável, né? Você tem que ir lá, mostrar, manter todo essa questão. Mas Essa moldagem que vira muito me tempo. fala, me fala uma coisa agora, até aproveitando também questionamentos do pessoal que está aqui presente. A gente está falando muito sobre a vida de um carro novo, né? Ou até mesmo de um PCD, que é uma commodity, digamos assim. O cara sabe o que esperar de um carro 0 km. Agora, de Uhum. usado, você teve alguma experiência já de venda de carro usado por meio desse car delivery, digamos assim? A gente tem saído algumas vendas. Uhum. É ir lá, é levar o carro para o cliente testar o carro. É isso. Você leva, né? É, não tem, como a gente não pode receber em loja, é levar, a gente tá delivery, literalmente. Uhum. Então, o seminovo a cada caso é um caso, a gente está fazendo mais ações no nosso Instagram para apresentar os casos que a gente tem, mas o nosso estoque é muito grande. A nossa equipe de CRM ela está muito bem aparada de tudo. A gente tem fotos de todos os carros, a gente tem material informativo de todos os carros, a gente tem todas as informações de todos os carros. Então, as meninas já fazem esse trabalho de apresentar ponto a ponto daquele carro, porque seminovo é um negócio muito específico, né? É, Aham. cada carro posso ter 10 Onix seminovos, mas cada um vai ser diferente. Um é um banco de tal jeito, o outro tem tanta quilometragem. É muito específico. Então, a gente está, mais do que nunca, munido de informação de cada carro, nesse caso do seminovo. As fotos, Uhum. tem priorizado, ter as fotos muito, muito, muito boas, para que, em último caso, a gente precise levar esse carro até o cliente, mas leva.
Legal. Vocês chegam então a fazer videoconferência desses veículos, né, apresentando eles, Sim, e a avaliação do usado do cliente, como é que vocês estão fazendo nesse caso? olha, eu tô acompanhando meio que de longe essa, confesso, essa avaliação. Porém, a gente tem alguns aplicativos, né, que se usa lá, Uhum. os meninos já usam, mas é o caso também que, dependendo do caso, você delivery. Vai lá, avalia o carro. É um momento que precisa ser dessa forma. Agora, o teu time todo, CRM, estão trabalhando no home office ou vocês mantêm o pessoal na Home office. concessionária? Como é que vocês estão? Todos estão home office. Todos. Não temos ninguém trabalhando presencialmente. A gente está precisando estar mais próximo deles, né? A gente está acompanhando número a número. A gente, nesse momento, mais do que nunca, precisa ser um negócio extremamente acompanhado. A gente tem que olhar caso a caso, entender, porque é um processo de compra mais delicado, né? A gente nem se Uhum. pode dar o luxo de perder uma venda dessa. Mas está todo mundo home office com um extremo acompanhamento nosso. Extremo. Entendi. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas chegando. Nós vamos falar sobre uma coisa que tá, eu vou aproveitar até por conta de perguntas que já tem aqui sobre venda online. Vamos lá. Antes vocês trabalhavam com geração de leads, vocês trabalhavam com o encantamento. Hoje vocês já se depararam com uma venda que a gente está chamando de venda online. Mas aí o legado que fica, né? Porque a gente sabe que essa crise vai passar. A Covid-19 vai virar um marco histórico realmente na humanidade e ela vai deixar um legado incrível, principalmente para o segmento automotivo, assim como outros segmentos de vendas complexas. Mas como é que vocês imaginam o grupo Carmais, pós-crise Covid-19, atuando com vendas online? O que é que vocês vão Olha, investir? O que é que vocês vão desenvolver? é o que a gente estava falando. O ponto, a parte boa dessa crise é que a gente conseguiu ver que sim, a gente consegue ser completamente digital, que sim é possível Uhum, fazer processo digital, que a gente consegue viver também com boa parte da nossa rentabilidade vinda do digital. Com isso a gente está aprendendo muita coisa mesmo. É entender que antes a gente vinha com um processo de venda que ele não era 100% digital, ele tinha que finalizar na loja. Hoje a gente já está aprendendo que não pode ser diferente. Eu posso ter uhum. um negócio rápido entregando o carro na casa do cliente. Tá ficando para a gente a lição que dá para fazer. Só que o esforço é bem. É um esforço maior, ele é um trabalho mais minucioso, é um trabalho com muito mais detalhe, só que é um trabalho muito mais assertivo. A gente tem sentido que tem sido assertivo para a gente nos negócios que a gente tem fechado, no que a gente tem conseguido trazer de lead, do que a gente tem conseguido fazer. Então, certeza que a gente, quando tudo isso acabar, que vai ser logo, vai ficar a intensificação do digital, que a gente já vem correndo com isso. Tenho perturbado vocês bastante, né? Inclusive, Uhum. quanto a isso. Mas a intensificação disso já era um caminho sem volta. Do entrou no digital, não tinha nem como não entrar. Já era essa realidade. Agora mais do que nunca. E daqui para frente, mais ainda, porque a gente já viu que é muito possível fazer. É uma realidade muito mais real, vamos dizer assim. É um negócio muito mais palpável que a gente consegue fazer acontecer. Então, daqui para frente, tentar inovar no digital, é seguir com o atendimento por videoconferência, conseguir se adaptar à realidade daquele cliente, é o fechamento de contrato virtual, tudo isso que a gente vai entrar numa nova realidade, né, daqui para frente, um negócio que Isso é talvez verdade. antes dessa crise tá. Ah, sem sombra de dúvida. Então, Até aproveitando agora um comentário aqui da Marília, que ela fala, e o custo disso vale a pena? Marília, a questão do e-commerce, da automação do processo de vendas, tem como principal objetivo reduzir custos, né? E entregar uma experiência de compra diferenciada para o consumidor.
Então, o hábito de consumo dos brasileiros foi drasticamente acelerado devido à Covid-19 para uma coisa que a gente chamava não, né? A gente chama de transformação digital, que pensávamos que o mercado automotivo definitivamente ia passar essa virada de chave nos próximos 3 ou 4 anos, mas isso foi catalisado via Covid-19. E o grande objetivo de vendas online, centrais de encantamento de leads, showrooms digitais, é justamente para reduzir o custo da venda, que a gente chama de CAC, né? Que é o custo de aquisição de clientes. Então, se a gente começa a oferecer agora para o cliente um modelo de negócio que é no modus operandi um e-commerce, onde ele vai entrar no site de uma concessionária, por exemplo, da CarMais, ele vai conseguir montar o seu veículo novo, ele vai conseguir obter as informações completas de um usado, ele vai conseguir desenvolver toda a jornada de compra ou até a pré-compra, né, para algumas concessionárias que não preferem desenvolver todo o processo, e ele já tem documentos, informações, crédito pré-aprovado, ele já consegue fazer uma reserva do carro via um valor específico. Então, tudo isso acaba reduzindo o custo para a concessionária, porque em vez da concessionária depender de grandes estruturas, de verdadeiros templos faraônicos, digamos assim, grandes estoques, uma quantidade absurda de vendedores no showroom, isso vai ficando mais enxuto, né? E é como você acabou de falar, Samantha. Hoje você tem uma house, você tem uma central de encantamento, daqui a pouco você vai ter um e-commerce, daqui a pouco você vai ter uma equipe de pedidos, que são os entregadores técnicos, né, que agora eles vão tirar os pedidos, vão colocar o carro numa prancha ou numa cegonha e sair distribuindo pelo país ou pela região do teu estado. E tudo isso com uma transação acontecendo plenamente pelo dígito, né? E o custo de aquisição do cliente diminuindo cada vez mais. Processos e custo. E o digital nos possibilita isso, de ter os processos mais Uhum, automatizados, das coisas com velocidade. Além de outro ponto, para a gente trazer conversão digital, a gente fala de publicidade digital, que se a gente comparar a publicidade digital com a publicidade off, é um custo muito diferente. É um custo uhum. muito mais enxuto a publicidade digital do que a publicidade de TV, de rádio. Se a gente monta um plano de mídia para um mês de TV, vou pagar quase um ano inteiro de digital. Se a gente consegue extrair essa inteligência de marketing que a gente precisa, é sucesso e a gente tem a certeza do custo muito reduzido. Então, são as duas grandes vantagens, né? Aliás, várias vantagens. Uma é a automatização do processo, que o digital possibilita. Outro é a redução de custo de publicidade, que é diferente. E outro é a questão de. Eita, Samantha, você está por aí ainda? Ah, voltou. Voltou. Eu peguei, eu acho que a sua parte final. Você estava falando sobre os custos de investimento no modelo de vendas online. Uma coisa interessante, você me ouve? Samantha? Você está me ouvindo? Não? Bem, enquanto a Samantha tenta voltar aí com o som, o que a gente estava comentando agora há pouco, para quem acabou de entrar, era sobre o modelo de vendas online, né? Que a gente chama de e-commerce, que é uma das tendências que estão para os nossos próximos meses, né? 3, 4 anos. Eita, a Samantha caiu. Deixa eu chamar ela novamente. Samantha. Vamos ver se a Samantha vai conseguir voltar. Tá. Então, o que eu estava falando agora há pouco, que o mercado americano ele já vem trabalhando isso nos últimos anos, né, com diversos parceiros, como a própria Amazon. Aí, Voltei, voltou. Voltou. aí, tinha ficado sem som, pra mim não tá ouvindo nada. Coisa boa. Não, eu estava Pronto. tranquilo. Eu estava explicando agora há pouco sobre o modelo de e-commerce, né?
que o mercado automotivo norte-americano já vinha desenvolvendo soluções para entregar uma experiência de compra diferenciada para o consumidor. Isso envolve desde parcerias com a própria Amazon e a Nissan, por exemplo, onde você conseguia, no lançamento do novo March em 2015, 16, se não me engano, que você conseguia, através do próprio site da Amazon, isso lá nos Estados Unidos, configurar o seu novo March, você escolher a motorização, cor, você escolher se gostaria de comprar em leasing, cartão de crédito ou à vista, e se você gostaria de retirar numa loja mais próxima ou receber o carro em casa. Então perceba que isso era no ano 2015, 2016, nos Estados Unidos. De lá para cá, muitas empresas apareceram no mercado norte-americano, tentando desenvolver soluções de e-commerce. Dentre elas tem uma que o próprio Autofoss utiliza muito como benchmark, que se chama Roadster. E essa empresa lá nos Estados Unidos é como se fosse a Autofoss daqui, e eles permitem que as concessionárias utilizem a sua plataforma de e-commerce para fazer a pré-venda, digamos assim, de um veículo ao consumidor final. E isso está sendo fantástico lá nos Estados Unidos, porque além de permitir que a concessionária ela tenha um CAC menor e ela consiga oferecer ao cliente uma experiência de compra diferenciada, ao mesmo tempo o consumidor de veículos, né, no conforto da sua casa via smartphone ou um notebook, ele consegue desenvolver toda a jornada de compra de forma simples, prática e objetiva, né? E essa é a tendência para os próximos meses. Não é à toa que a Autofoss, ouvindo muitos dos clientes que vieram nos procurar por uma solução semelhante, e o que a gente vem notando no mercado automotivo brasileiro, nos leva a crer que uma solução como esta seria de extremo valor para o mercado, né? Então a Autofoss ela hoje vem trabalhando num produto que será lançado nos próximos meses, digamos assim, que se chama até Autocommerce. E o objetivo dessa solução é permitir que concessionárias como a própria Carmais e as outras demais que estão preparadas para trabalhar com esse modelo de vendas online, consigam realizar isso. Teve problema no som novamente? Não? Então a ideia, pessoal, é que nesses próximos meses a Autofoss entregue uma solução para o mercado brasileiro que permita justamente que os consumidores adquiram um veículo 100% online e elas consigam desenvolver essa proposta de valor. Samantha caiu mais uma vez. Vamos tentar convidá-la novamente. Pessoal, vocês podem ir desenvolvendo suas perguntas. Vamos tentar agora colocar a Samantha de novo. Foi. Samantha? Estamos conectando. Pronto. Ainda não te ouço. Deu. Agora, tá Voltou. certo? Voltou. Pronto, então. E aí, só para... Tá me incomodando. Deu certo. Só para finalizar o que eu estava falando, né? Aqui na Autofoss, como você bem sabe, né, Samantha, a gente divide o mercado automotivo em três grandes grupos. A gente chama o primeiro grupo de concessionárias analógicas. São as concessionárias que desenvolvem, você estava falando até agora há pouco, o marketing tradicional, que é o outdoor, a revista, é o carro de som, é a TV. E essas concessionárias têm pouco ou nenhum posicionamento digital, né? Imagine esse tipo de concessionária no meio do olho do furacão, como é que eles estão? Fechando as portas, né? Estão fechando as portas porque não podem receber clientes e estão fechando as portas porque quebraram, né? Caos. E aí a gente Cenário de tem caos. completamente. A E gente aí a que já gente tem um estava nessa modelo... tal, a gente está sofrendo, tu imagina quem não estava. A gente já tinha uma Pois é. estrutura, a gente já tinha um pensamento muito voltado para o digital, a gente já vinha desacreditando de algumas coisas muito tradicionais, muito lá de trás, tipo jornal, que antes era uma realidade super Uhum. presente. Beleza, a gente já não fazia há muito tempo, muito tempo mesmo. Você imagina a concessionária que estava ainda gastando tubos na TV, de jornal, e não tinha uma presença digital ainda, não tinha uma estrutura para isso, não tinha um pensamento para isso, não tinha se atentado para a importância disso, como não está sofrendo agora. Aí a gente entra no momento que a gente depende do digital e a gente já começa a enxergar possibilidades, como você falou, do e-commerce.
Em que momento, antes crise, a gente ia pensar num e-commerce tão próximo assim? Nunca. A gente ia Uhum. demorar, era uma atividade para 1, 2 anos ainda para o Brasil, coisa que a Ah, gente já completamente, começa. completamente. Perceba que tem muitas concessionárias que estão nesse modelo 1.0, né? Muitas, muitas e muitas. Aquelas que acordaram há algum tempo e começaram a estruturar o seu modus operandi, né? Atualizaram os seus drivers e começaram a executar o modelo 2.0, que a gente chama de modelo digital, desenvolvendo campanhas, desenvolvendo centrais de encantamento, estruturando o seu showroom digital com as ofertas, os produtos, os serviços e coletando os leads. Essas concessionárias, agora com a crise Covid-19, claro que elas sentiram impacto, mas essas concessionárias estão na categoria hoje de empresas que estão no patamar desconfortável, é claro, mas não tão crítico quanto aquelas que estavam no 1.0. A grande Principalmente, sacada. sabe, como a gente que já estava dentro do digital, com pele, Uhum. já trabalhando com isso, já preocupando com o futuro quanto a isso, a gente já tem um norte, a gente já sabe, é mais ou menos assim, então aqui a gente vai. Quem estava ainda pensando se a internet vai dar bom mesmo? Se não é melhor meu cliente ali no showroom? Esse tá tendo que se virar de uma forma que tá 10, 20, 30 passos atrás, entendeu? Do que a gente está conseguindo fazer hoje, porque a Uhum. gente já tinha uma identidade com isso. A gente já tinha uma estrutura para isso, nós e vários outros grupos que a gente tem percebido, que também estão caminhando muito bem. Mas quem não tá, que ainda estava muito no pensamento analógico, boa sorte. É um momento que é só boa sorte. Uma coisa interessante que você falou agora há pouco é o seguinte: uma concessionária que ela é 1.0, ela pode migrar para o 2.0 fazendo a atualização dos seus drivers, né? Que é justamente seus processos, as pessoas, etc. E aí uma concessionária que ela desenvolve com maestria o modelo 2.0 e principalmente passando por uma crise dessa do Covid-19, ela consegue de forma mais soft passar para o modelo 3.0, fazendo as suas atualizações de drivers, digamos assim. Agora imagine uma concessionária sair do 1.0, caso ela sobreviva a essa crise, ela não tem condições de migrar diretamente para o modelo 3.0. Não tem condições. Porque ela Quando não esse tem modelo. entrar, o que, é que vai fazer com esse vídeo, vai mandar para onde, e quando ele entrar, faz o que com ele. Não tem como já pular para do que estava ainda esperando o cliente chegar na loja, para quando ele entrar, já ir para um e-commerce e já pensar numa vinda totalmente digital, não tem como. Não é uma virada, tipo um estalar de dedos que acontece. Ele é um processo rápido, mas não é tão rápido assim. É uma estruturação. Toda Uhum. estruturação tem um tempo. Não é tipo, opa, acordei, amanhã sou completamente digital. Não é. Não tem como. É estruturar, é time que a gente tem que estruturar, é processos funcionam diferente, a preocupação do digital, ajustar o nosso showroom, pensar no que eu posso anunciar ali, como, o que eu vou falar. Porque até a forma como a gente vai redigir texto, a forma como a gente vai nomear a imagem dentro do site, tudo isso tem que ser muito bem pensado. E para quem não tinha essa cabeça, para ir para o 3.0, é inviável, é completamente inviável, não tem condição. Você está muito atrás ainda, está precisando andar muito ainda. Então, é um processo que não é simplesmente uma virada de chave. É verdade. É um processo que você tem uma pequena caminhada aí. Legal. Tem uma pergunta aqui do Pedro, Pedro da Bari. E eu vou até aproveitar, Pedro, para te responder em termos de categorias de sites, digamos assim, né? A Autofoss ela considera que existe sites do tipo folder digital. Esse é a tentativa da concessionária 1.0 entrar no dígito, tá? Ela pega um folder, digitaliza e põe como acesso de quem tenta encontrar o domínio da marca, né? Isso é a pior coisa que se pode se fazer no dígito, é um folder digital. Essas eu não, graças a Deus, não tenho visto mais não. Quando a concessionária evolui e para de fazer esse tipo de coisa, e a gente se depara ainda, que a gente está mais nessa pegada do que você, né, de analisar sites de potenciais clientes e fazer estudo de mercado, a gente ainda vê muito folder digital. Quando a concessionária ela passa desse período de ter um folder digital, ela vai para um site institucional.
Aí nesse site institucional, o que é que ela oferece ao cliente? Quem somos, informações sobre o grupo, trabalhe conosco. Quando você acessa a página do veículo, é só imagem do veículo, texto corrido e pouco se vê pontos de conversão, o que gera um valor significativo para o cliente. Quando você sai Tem desse modelo, como é? tem o ponto de conversão, o telefone lá para o cliente que quiser ligar. Pronto. E quando o cara não cai numa ura infinita, ele não consegue falar com ninguém, né? Também tem isso. E aí o terceiro tipo de site que existe, a gente chama de site comercial. E aí você já tem informações de contato, você já chega a ter um chat, você tem até o preço de um veículo, e aí você consegue gerar uma quantidade de leads até interessante, né? Você consegue o início do trabalho no marketing digital. O último ponto que separa a Conserva 2.0 do 3.0 é o que a gente chama de show digital, que é o que você utiliza, os clientes da AutoForce também utilizam, que é você entregar uma experiência ao teu consumidor que inicia desde a qualidade do conteúdo, que você falou agora há pouco, trabalhar bem as fotos, trabalhar bem as imagens, os vídeos, as informações sobre o que vocês oferecem e a todo momento entregar ao consumidor pontos de contato como chat, WhatsApp, telefone. Mas o foco ainda do show digital é a geração de leads, né? E existe também o modelo de landing page, que o Pedro até perguntou. Site institucional ou landing page, né? Então, Pedro, não é site institucional ou landing page. É showroom digital ou landing page. E qual é a diferença de ambos os canais? Uma landing page ela é muito focada em um produto específico, em uma oferta momentânea, onde quando você desenvolve uma landing page, você quer que o consumidor ele tenha poucos canais, poucos pontos de distração, né? Então, quando ele entra na landing page, ele vê aquela oferta, aquele preço, aquele produto, ele pode converter ou sair da página. Se ele entra no showroom digital, Pedro, ele consegue ver novos, seminovos, peças, acessórios, fale conosco, trabalhe conosco, enfim. É o showroom completo da concessionária. Então, muitas vezes as concessionárias, quando vão trabalhar a geração de lead, e ela tem um produto específico, uma oferta momentânea com uma condição relevante, elas levam tráfego para uma landing page, que é muito mais poderosa nesse caso, né? Do contrário, quando você está com o seu showroom aberto, permitindo que todos visitem para degustar, aprender, ou até mesmo interagir com o vendedor, o tráfego correto é ir para um showroom digital. Hoje vocês trabalham com... Mais amplo, né? Vamos dizer assim, a gente tem muita possibilidade Uhum, dentro dele. Sabendo usar, o que a gente conversa muito, né, Thiago, nas reuniões que a gente tem. É tipo, sabendo usar, sabendo o potencial da ferramenta, o que ela entrega, como você pode fazer, é uma Ferrari, porque você tem infinidade de coisas. Tem o cronômetro que você pode colocar lá para dar auxílio de urgência, tem os formulários na home, tem N mil coisas que você consegue usar no showroom digital. Você uhum, consegue ter um texto mais atrativo para conseguir fazer a conversão lá no formulário, eu consigo ter um formulário diferente, eu consigo testar se com o formulário com CPF, sem CPF, eu vou conseguir qualificar mais esse lead para quando eu entrar lá no meu CRM já está meio caminho andado, já está com uma temperatura mais alta. Porque convenhamos, quem envia um CPF só pode estar muito interessado, né? verdade. A gente tem o nosso mercado, não sei aí Natal, mas aqui em Fortaleza ainda temos clientes muito conservadores. Então, para essa pessoa mandar um CPF, tá muito carente desse carro. Então a gente consegue fazer esse teste de colocar CPF, não colocar, fazer uma campanha com CPF, sem CPF, com só e-mail e telefone, só telefone, nome e e-mail, Uhum. procurando quanto tempo. Então tudo isso a gente tem a possibilidade de fazer dentro do showroom. É a questão de conhecer a ferramenta e ter o feeling de entender como é que você pode montar uma estratégia para o site, que você consiga usar o site em todo o potencial que ele tem. Possibilidades Uhum. tem inúmeras. Landing page a gente gosta muito. Só que a landing page é para uma campanha específica, né? A gente tem que fazer uma campanha aqui de um Civic. Aí eu vou preparar uma página landing page, zero ponto de fuga, aquele cliente vai entrar ali, preencher o formulário. No Uhum. máximo, se ele quiser, no WhatsApp ele vai ter um botãozinho ali, mas é no máximo. Ele não tem mais nenhuma outra informação. Aí entrou, viu que é só formulário, uma apresentação do carro muito breve, mas é uma comunicação muito mais direta. Muito, 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 muito mais direta. Legal. A gente está chegando ao final, tem poucos segundos aqui para a conclusão da live. E aí, alguns avisos importantes. No perfil da Autofoss, a gente vai deixar um link onde vocês vão poder acessar alguns conteúdos que
eu e a Samantha comentou durante essa live, como também vocês vão ter acesso a uma pesquisa